Pai Santo, em nome de Jesus, nós te rendemos graças nesse lugar. Nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. E a Tua palavra nos garante, Senhor. Pai, a Tua palavra que é verdade nos garante que quando tiver 2 ou mais reunidos no Teu nome, o Senhor está no nosso meio de forma presencial. Por isso nós hoje acessamos a Sua presença gloriosa. Ó Pai, pedimos para que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração para aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, orando por esse culto essa semana, Deus me deu uma direção, que é tempo de criar raízes. Fala para a pessoa que está ao seu lado, é tempo de criar raízes. Sabe, eu creio que Deus, Ele não faz nada por um acaso. Deus, Ele tem em todas as coisas o seu propósito. Sabe, e eu creio que esse é um tempo de nós criarmos raízes na onde Deus tem nos plantado, na onde Deus tem nos colocado. E a Bíblia fala várias ilustrações para nós entendermos a vontade de Deus, vários símbolos para nós compreendermos a verdade espiritual. E um dos símbolos que a Bíblia utiliza por diversas vezes é o símbolo da árvore. Todo mundo aqui já viu uma árvore, não é verdade? Aleluia. E é interessante que a Bíblia usa esse símbolo da árvore para comunicar conosco uma verdade espiritual. E sempre que Deus vai falar comigo, né, ou com você, Ele dá uma imagem. Fala assim comigo, imagem. Interessante que, por exemplo, a árvore, você vai ver que quando Deus cria todas as coisas, Ele cria as árvores. Lá no jardim do Éden tem uma árvore, que é a árvore da vida. O homem caiu porque ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você percebe então que a árvore é uma figura ali dentro da palavra que comunica uma verdade ou várias verdades para nós. E todas as vezes então que Deus quer falar conosco, Ele nos dá o que mesmo, irmãos? Uma imagem. Fala assim comigo, imagem. Fica com a imagem aqui comigo. Amém? Fica aqui comigo. E é interessante que quando Deus te dá uma imagem, na verdade, você só consegue enxergar inicialmente a ponta do iceberg. O que é a ponta do iceberg? Só a parte que está exterior, mas lá para dentro, lá na raiz, nas profundezas, tem muitas verdades espirituais que Deus quer ministrar a nós. Eu estou falando aqui da árvore, né? A Bíblia fala a respeito de diversas árvores, e hoje eu vou falar pelo menos de uma, se eu conseguir vou falar de 2, mas a Bíblia fala a respeito de mais de 38 árvores na Bíblia, e cada uma delas são imagens que Deus quer ministrar ao nosso coração, a respeito de verdades espirituais. Sabe, quando Deus nos dá uma imagem, Ele dá essa imagem no nosso coração, porque do seu coração é que procede o quê? As fontes de vida eterna. A Bíblia fala que a maneira que você se enxerga é a maneira que você está reproduzindo. O tempo inteiro, então, Deus está te dando uma imagem, e a imagem, na verdade, está apontando para Cristo, da maneira que você vê Cristo, Ele ser impresso dentro de você. E é interessante que lá em Isaías, capítulo 61, do verso 1 ao 3, é um texto profético, aonde Isaías está profetizando a respeito do Senhor Jesus, e da obra que o Senhor Jesus Cristo iria fazer para nos salvar, para nos resgatar e para nos transformar. E esse mesmo texto, o Senhor Jesus, Ele, quando estava iniciando o seu ministério, Ele também leu. A Bíblia fala lá em Lucas, capítulo 4, verso 18, eu queria que abrisse essa passagem para mim, Lucas 4, 18, a Bíblia fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse é o mesmo texto que Isaías profetizou. A Bíblia fala que quando Jesus, Ele iria começar o seu ministério ali, Ele estava sentado na sinagoga, e Ele abriu o rolo do livro, ou seja, Ele abriu o livro de Isaías, e lá no livro de Isaías, Ele abriu esta passagem, e Ele leu para todo mundo a respeito dessa passagem. E a primeira vez que você vê o Senhor Jesus expressando uma palavra que está na Bíblia, publicamente. E agora olha só, Ele está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Pelo que Ele me ungiu,
para evangelizar os pobres. E os pobres aqui não é só financeiramente, é pobre de espírito mesmo, é pobre que não tem Deus, né? Pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração às vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Próximo versículo. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha que interessante. O texto não para aqui, mas Jesus parou aqui. O texto continua dizendo, abre por favor lá em Isaías capítulo 61, verso 4. Verso 3, desculpa, verso 2. Verso 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não leu o dia da vingança. Por que Jesus não leu o dia da vingança? Porque ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha aqui para mim, antes de eu falar da imagem que eu quero te dar, olha aqui para mim. Jesus, ele não veio para te condenar, ele veio para te salvar. Por isso ele parou ali. O ano aceitável é o ano do favor de Deus sobre a sua vida. O que é o ano aceitável, pastor? É o período em que Deus está falando, há perdão para os seus pecados. Há perdão disponível para você agora. Há perdão disponível para você hoje. Olha, não importa o que você fez, não importa o seu passado para mim, mas eu estou disposto a te perdoar, porque lá na cruz do Calvário, eu paguei o preço do seu pecado, então há perdão para você hoje, disponível aqui agora. Então esse é o ano aceitável do Senhor. Você vê que Jesus para neste momento, mas Isaías continua dizendo, o dia da vingança do nosso Deus. Vai chegar um dia, irmãos, que aqueles que não estiverem entregues ao Senhor Jesus, o reconhecendo como seu único Senhor e Salvador, esses vão receber ainda o juízo de Deus. Mas para nós, que estamos nele, nós passamos do juízo para a vida, nós passamos da morte para a vida, sabe? A prova cabal é que ele pagou o preço por mim e por você. Mas continuando o texto, o dia da vingança do nosso Deus é consolar todos os que choram. Agora vai falar a respeito da obra do Senhor Jesus e da obra que nós também fazemos. Nós estamos aqui para consolar os que choram, não é verdade? O que mais? Próximo, verso 3. E pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Fala assim comigo, carvalhos de justiça. Nós somos chamados de carvalhos de justiça. Eu e você somos carvalhos de justiça. Por quê, pastor? Por que eu sou um carvalho de justiça? Porque o Senhor pegou as suas cinzas e transformou numa coroa. Fez uma coroa. Coroa é para quê, irmãos? Para coroar reis. Você é um rei nessa terra. Você está reinando em vida. Você foi chamado para reinar. Reis falam, rei fala de autoridade. Rei, quando ele quer uma coisa, ele fala. Ele não faz. É por isso que você é um rei nessa terra. Você foi chamado para falar a palavra de Deus. E quando você fala a palavra, coisas acontecem ao seu derredor. Sabe, você é um carvalho de justiça, por quê? Porque você foi colocado neste lugar, aonde Deus tirou o pranto e trouxe óleo de alegria sobre a sua vida. Sabe, eu não posso deixar de testemunhar aqui a respeito dessa família. Nós passamos por um momento sensível para nós, mas esse momento onde a Noemi, a nossa irmã, ela teve um problema de saúde e veio a falecer. Mas a família, o tempo inteiro, irmãos, que eu ia lá na casa, ou encontrava com os irmãos, eu via alegria, eu via fé, eu via consolo vindo deles, e não de mim para eles. Impressionante isso. Só o Senhor pode fazer uma coisa dessa, né? E detalhe, eu estava no acampamento, os irmãos estavam lá comigo, antes de eu começar a pregar. Deus havia me dado uma direção, que tudo que eu fizesse ali, era para ser em memória da Noemi. Eu lembro que Deus me deu a pregação no dia anterior, uma irmã chegou em mim e falou, pastor, eu quero batizar
Então tudo foi destravando em cima daquilo que Deus colocou. Eu lembro que eu preguei, no final, 5 pessoas entregaram a vida para Jesus, mais 4 naquele dia decidiram batizar, ao todo 9 pessoas batizaram. Sabe, isso é motivo de celebração, e isso vai para a coroa da Noemi, porque isso vai para a memória dela, né? Mas fechando esse espaço aqui, eu quero te dizer que, mesmo em dias de luto, o Senhor tem óleo de alegria para você. Só pode vir do Senhor essas coisas, irmãos. Só pode vir a força da onde não tem força, do Senhor. Continuando aqui o texto, a Bíblia está nos comparando agora a carvalhos de justiça. Fala assim comigo, carvalhos de justiça. Sabe, depois que a obra do Senhor Jesus Cristo é manifesta na sua vida, Ele te transformou num carvalho de justiça. Nós somos carvalho de justiça. Então agora Deus está propondo uma imagem para mim e para você. Nós temos que meditar nessa imagem agora, para você entender a verdade que Deus está querendo comunicar comigo e com você. A Bíblia começa dizendo então que nós somos carvalhos. Mas é só carvalhos? Não. Carvalhos de quê? De justiça. Olha, o carvalho, ele é uma árvore que tem raiz, e raízes profundas. A primeira coisa que eu quero te dizer nessa manhã é que você está no tempo de ter raízes profundas, porque você é um carvalho de justiça. Mas é só carvalho de justiça? Não, eu vou falar da justiça daqui a pouco, mas plantados pelo Senhor. Interessante, irmãos, quem planta algo tem um propósito para aquilo, não é verdade? Vocês já foram na floresta? Lá na floresta não tem organização. Lá na floresta é um negócio meio do acaso. Mas você já foi num jardim plantado? Alguém já foi num jardim, numa casa plantada? Aqui na Flórida, irmãos, é cheio de jardim plantado. Aqui na Flórida é cheio de jardinagem, né? Que é muito bonito porque tem muito jardim. O que o jardim faz? O jardim é algo que foi feito intencionalmente, aleluia, sabe a palavra? O que é intencionalmente? Teve um desejo e teve um propósito. Você está aqui nesse país hoje, congregando nesta igreja hoje, porque o Senhor te plantou nesse lugar. Então tem um propósito. Mas para que existe o jardim? Para desfrute. Jardim sempre é para desfrutar. Deus te plantou nesse lugar e Ele vai fazer com que você desfrute, mas Ele também se alegra e desfruta da sua vida. A Bíblia fala então que você é um carvalho plantado pelo Senhor. Você não é fruto do acaso. Você não está aqui por um acaso. Deus tem um propósito para a sua vida e Ele te plantou. Carvalho, tem outra coisa interessante sobre ele. Nos dias difíceis, de tempestades, ele não cai, ele não se quebra. Sabe por que ele não se quebra? Por causa das raízes profundas. No dia de sequidão, no dia difícil, ele não fica murcho, ele não fica seco, porque as suas raízes são profundas. Sabe, mais uma vez, eu estou te convidando nessa manhã a ter raízes profundas na onde Deus tem te plantado. Só que é carvalhos de quê, irmãos? Carvalhos de justiça. Então aqui você tem que aprender esse conceito agora da justiça. Fala assim: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Você sabe o que você acabou de dizer agora? Que você é justo. Pastor, mas como assim eu sou justo? É porque na sua cabeça, ser justo depende dos seus atos. Ser justo na sua cabeça depende do que você faz. Mas nós precisamos de ler o que está escrito lá em Romanos. Lá em Romanos diz que a justiça é um dom de Deus. Dom é o quê? Presente. Alguém já recebeu presente essa semana? Estou dando uma dica para você, marido. Presentei a sua esposa. Presente é para quem merece. Alguns querem colocar presente para quem merece. Mas presente, irmãos, é uma dádiva. Não é porque merece, é simplesmente porque eu quero dar. Não é verdade? Porque se eu não der, eu tenho obrigação? De forma alguma. Desta maneira, então, Jesus nos deu um presente que se chama dom da justiça. Fala assim: eu tenho o dom da justiça. Por isto, eu sou justo. Tem que ter fé para falar um negócio desse, não tem?
Por que tem que ter fé? Porque é um presente. Olha, para você entender a lógica bíblica, nós temos que lembrar o que está escrito em Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, 12. Olha o que está escrito aqui. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Por causa de quantos homens entrou o pecado no mundo? Um só, não é verdade? Eu pergunto para você, você tem que ensinar uma criança a pecar? Alguém aqui ensinou o filho a pecar? A criança, quando começa a nascer o dentinho, você põe o dedo na boca dela, o que acontece? Ela morde, naturalmente. Alguém ensinou isso para ela? Não, ninguém ensinou. Por quê? Está falando da natureza. Natureza é um negócio que passa de pai para filho. Natureza vem de geração em geração, transmitido. E é interessante então, que por causa de um homem, entrou o pecado no mundo. Quem que foi esse homem? Alguém lembra? Adão. Adão foi o culpado dessa história. Eu ouvi dizer que lá no céu a casa dele é separada de todo mundo, para ninguém ter contato. É só uma brincadeira, não está na Bíblia, viu? Não vai acreditar nisso não. Mas olha só, olha para cá. Por causa de Adão, a Bíblia fala que todos pecaram. Quantos pecaram? Todos. Mas não foi ele que pecou? Foi. Mas a natureza caída dele foi transmitida para mim e para você. Esse é o problema. Pastor, então se eu rejeitar Adão, resolve? Não, não resolve. Por mais que você fale, não tem nada a ver com Adão. Adão está dentro de você. Por quê? Alguém aqui consegue falar, eu não tenho nada a ver com meu avô? Se o seu avô é seu avô, filho, está aí dentro também. Ah, mas eu nem conheci o meu avô. Desculpa, mas ele continua sendo seu avô. Entende? Ah, eu nem conheci Adão. Alguém aqui conheceu Adão? Mas você consegue ver ao seu derredor a influência que Adão tem sobre a sua vida? Sobre a vida das pessoas? Você percebe então que o pecado entrou por causa de um homem. Um homem. Então a lógica bíblica é, por causa de um homem, todos caíram. Agora, a lógica bíblica para resolver o problema, qual é? Por causa de um homem, o último Adão, o Senhor Jesus Cristo, todos nós podemos ser salvos, restaurados. Ah, mas é muita graça, eu preciso de ler isso aqui com você. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 5, verso 17. Se pela ofensa de um, quem que é esse um? Vocês estão comigo, aleluia. Se pela ofensa de Adão, e por meio de um só, reinou a morte. Por causa de Adão, o que reinava? A morte, enfermidade, né? Desgraças, aí no mundo. Por causa de Adão, reinou a morte. Muito mais os que recebem, fala assim, eu recebo. Recebem o que, pastor? A abundância da graça. Ah, isso é muito bom, irmãos. Graça significa favor imerecido. Você recebeu graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. Você não merecia e recebeu da parte do Senhor. A abundância da graça. E o dom, fala dom, presente. O dom da justiça. Nós recebemos de graça o presente, que é o dom da justiça. É Deus os fazendo justos diante dele, por causa do seu Filho. Agora você pode ser aceito, porque você foi feito justo. Isso é muita bondade, irmão. Isso aqui é a mensagem do Evangelho. Você tem que entender isso. Por isso você é um carvalho de justiça. Por isso você agora está enraizado nessa verdade. Por isso agora pode vir qualquer tipo de problema, pode vir tempestade, pode vir aflição, pode vir angústia, mas você está enraizado na verdade que você tem o dom da justiça. E quem tem o dom da justiça não sofre condenação. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, tudo se fez novo. E também aquele que está em Cristo, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, é a obra dele. Mas existe uma consequência para aquele que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça. O que vai acontecer com esse povo? Reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo.
Você foi destinado a reinar, filho. Por isso você é um carvalho de justiça. Você é um carvalho de justiça. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? É muita graça, é muita bondade de Deus. Pastor, mas as circunstâncias não me mostram isso. Prazer. Muitas vezes ela não vai mostrar mesmo. Porque você não vive pelas circunstâncias, você vive pela verdade da palavra. Por isso você é aquele que crê. Isso se chama fé. O justo, o meu justo, viverá pela fé. Ainda que não veja, eu creio. Ainda que não percebo, eu creio na verdade da palavra. Eva caiu por quê? Não creu na palavra que procede da boca de Deus. Nós somos salvos porque cremos. Eu pergunto para você, alguém viu Jesus aqui, morrendo na cruz? Alguém viu Adão morrendo, ou Adão pecando? Da mesma maneira, você percebe então? Adão caiu, pecou, mas você viu? Não, Jesus morreu na cruz por você, você viu? Mas você crê, você foi salvo. Essa é a obra do Evangelho, irmãos. Essa é a porta de entrada no reino. E a Bíblia então fala, através dessa imagem, que nós somos carvalhos de justiça. Vira para o irmão que está ao seu lado, fala, você é um carvalho de justiça. O pastor Alex tem sobrenome de Carvalho, deve estar alegre agora. Então, eu sou justo pela fé, eu sou justificado em Cristo Jesus, e eu sou um carvalho de justiça, eu tenho raízes profundas. Sabe, o carvalho, ele tem outro aspecto dele que é muito interessante. Lembre, quando Deus vai falar conosco, Ele nos dá uma imagem. Vocês estão comigo, gente? Qual que é a imagem que nós estamos falando aqui? Carvalho, né? Então, olha só, o carvalho, ele não aborta os processos. O carvalho, ele é constante. Vem a dificuldade, a tribulação, ele permanece enraizado naquela verdade. Assim é você, filho. Você não aborta processo na sua vida. Você é constante. No dia mau, você permanece. No ano aceitável do Senhor, você permanece. As circunstâncias não definem você. As pessoas não definem você. Porque você é constante. Você é um carvalho de justiça. Você está vendo como que Deus te enxerga? Sabe, quando você percebe o que Deus enxerga a seu respeito, e você crê nisso, você se torna aquilo que Deus enxerga. Não sei se vocês pegaram essa verdade. Sabe, ter raiz então é saber que você foi plantado. Você não está aqui por um acaso, você não caiu aqui de paraquedas, você não veio aqui porque simplesmente alguém te convidou. Não, 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 você está aqui porque o Senhor está te plantando, ou te plantou nesse lugar. Sabe, ter raiz é saber que você tem um local onde você congrega. É importante dizer isso. Onde você congrega? Ah, eu sou igreja em casa. Glória a Deus, seja mesmo. Mas igreja sempre vai ter congregação. Quando Deus salva o povo lá no Egito, Ele congrega o povo no deserto. Quando Deus vai entrar em Canaã com o seu povo, Ele está congregando o povo. Você vê que existem bênçãos de Deus que são individuais, mas bênçãos poderosas de Deus são sempre bênçãos comunitárias. Você precisa entender que você está envolvido com alguém. Você está plantado junto com alguém. Tem alguém que está próximo de você, tem alguém que fala na sua vida, tem alguém que está conectado com você. Quem que é essa pessoa? Quando você casar, quem que vai celebrar seu casamento? Estou aqui, viu, irmãos? Se precisar. Sabe, você percebe que você tem que ter um local onde você congrega, onde você tem conexão, onde você está vinculado, porque isso fala de um carvalho que está plantado junto com outro carvalho. Olha o tanto de carvalho à sua volta. Amém? Sabe, ter raiz fala de não estar se movendo. Ter raiz fala de você ser constante. Ter raiz fala de você estar sempre dentro do propósito que Deus tem para você. Amém? Então fala comigo, eu sou um carvalho de justiça. Não, só os crentes vencedores aqui que vão reinar em vida. Eu sou um carvalho de justiça. Aleluia. Então, se você se enxergou agora dentro dessa imagem, você é um carvalho de justiça, existem algumas promessas para você. Você quer receber essas promessas de bênção? Então eu vou falar a primeira. Isaías capítulo 61, verso 4. Quando eu leio isso aqui, eu quero que você leia e veja você.
Vocês estão comigo? Isaías 61:4 é uma promessa para os carvalhos que estão aqui, os carvalhos de justiça. Edificarão os lugares antigamente assolados. A primeira parte dessa promessa é que vocês vão edificar locais que estavam antes assolados, destruídos. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Você vai ser enviado a casamentos destruídos, a pessoas que estão destruídas, a homens e mulheres que estão lá fora perdidos, e você vai edificar a vida deles através de Cristo Jesus que está dentro de você. Essa é a promessa para o carvalho que está aqui. Você, esse carvalho de justiça. Deus te colocou nessa terra, te plantou nesse lugar, para ser aquele que edifica casas que estão destruídas hoje. O que mais? Restaurarão os gigantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Sabe, carvalhos nunca destroem, sempre edificam. A sua palavra tem que ser sempre de edificação e não de destruição. Você nunca abate, você sempre levanta. A sua palavra tem sempre graça sendo transmitida. Esse é você, filho. Essa é a imagem que Deus tem a seu respeito. Sabe, você sabia que os homens são carentes, os homens e mulheres são carentes da imagem verdadeira de Deus? Que quando você olha para isso, você fala, uau, é isso que Deus pensa a meu respeito? Pois é, filho, eu estou te contando, Deus pensa isso a seu respeito. Ele pensa, quando Ele olha para você, Ele fala, olha lá o restaurador, olha lá o edificador, olha lá aquele que vai restaurar o casamento que está perdido lá fora, olha lá aquele que vai restaurar aquela vida perdida lá fora. É assim a imagem que Deus tem a seu respeito. Creia nessa imagem. Segunda promessa, versículo 6 do capítulo 61. Versículo 6 do capítulo 61. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Preste atenção. Quantos são carvalhos de justiça aqui? Poucos. Vou perguntar de novo. Vou insistir com você. Quantos são carvalhos de justiça nesse lugar? Amém. Amém. A próxima promessa para você é que você vai ser um sacerdote. Pastor, mas o que é um sacerdote? Que negócio é esse? O sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Quando você orar por alguém, aquela pessoa vai ser curada. Quando você orar por alguém, liberando perdão de pecado sobre a vida dela, ela vai ser perdoada. Quando você orar pedindo ao Senhor para restaurar a vida daquela pessoa, ela vai ser restaurada. Você está percebendo então que o carvalho de justiça, ele se torna também agora um sacerdote, mas não só um sacerdote. A próxima condição aqui é que ele é um ministro. Olha só, sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Isso aqui também é importante. Pastor, o que quer dizer ministro? Ministro é o seguinte: aonde o ministro está, o Estado está lá com ele. Quer dizer o quê? Que aonde você está, os céus estão com você naquele lugar. O que o ministro fala, deixa eu te falar aqui, olha aqui para mim. O que o ministro fala, os céus confirmam. O que você diz da parte do Senhor, os céus vão confirmar. Sabe, você é um sacerdote, um ministro dentro de casa, os céus estão lá. Por quê? É porque a sua casa? Não, é porque você, ministro, está lá. O seu trabalho, os céus estão lá. Por quê? Porque você que é um ministro, está lá. Sabe, pessoas são abençoadas à sua volta, só porque você está lá. Não é porque você é especial por si só. É porque Deus depositou um tesouro inestimável dentro de você, que se chama Senhor Jesus Cristo, e Ele é a porta de entrada do céu, Ele é a linha de comunicação com o céu, Ele é aquele que traz as bênçãos do céu para a terra, através da sua vida. Você está vendo tanto que isso é importante, filho? Nem você sabia. Você é muito importante. Você acha que ministros de Estado são importantes? Não, senhor, você é importante nessa terra, porque aonde você chega, demônios saem, enfermidade tem que sair, casamento tem que ser restaurado mesmo, vidas que estão destruídas são restauradas. Você é uma bomba atômica no inferno. Esse é você, filho. Sabe,
Agora eu vou falar uma promessa aqui que você vai ver o tanto que é bom ser filho de Deus. Então a primeira promessa que eu falei foi qual? Alguém lembra? Edificarão lugares, restaurarão lugares. Lembra, tem sempre lugar vinculado. Que lugar que você está? É esse lugar que Deus te chamou para restaurar. A segunda parte é que você vai ser um sacerdote e um ministro. Mas acompanhado com isso, tem mais uma coisa. Olha o que diz o texto. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Talvez vocês não pegaram aqui a promessa. Eu vou te explicar. A Bíblia diz aqui que vocês vão comer das riquezas das nações. Qual que é o nome do homem mais rico que tem na Terra hoje? Alguém sabe? Elon Musk? Acho que não é Elon Musk mais. Parece que é um europeu, eu esqueci o nome dele. Não, ele é europeu. Eu esqueci o nome dele, mas o Elon Musk tem muito dinheiro, irmãos. Tem não sei quantos bilhões, mais de 100 bilhões de dólares. Olha aqui para mim. Se a Bíblia dissesse que você iria ter mais de 100 bilhões de dólares, já seria algo muito extraordinário, não seria? Seria ou não? Não, quem não quer, tá bom, me dá a sua parte, não tem problema. Já seria muito extraordinário, não é? Mas nações são mais ricas do que homens, singular? São ou não são? Você tem noção de quantos os Estados Unidos têm em patrimônio? Quanto a Europa tem em patrimônio? Você tem noção de quanto existe de patrimônio das nações, de dinheiro, de riquezas? E aqui está falando riquezas das nações. Você não tem noção. Pois é, a bênção de Deus para aqueles que são carvalhos de justiça é que eles vão experimentar das riquezas das nações. É um negócio tão extraordinário que você não consegue nem imaginar. Fica até difícil de crer, porque é muita abundância que Deus quer liberar sobre a sua vida. Não é verdade? As riquezas das nações. E é interessante, irmãos, que ele está falando de experimentar. Deixa eu te falar. Tem gente rico, tem gente que tem dinheiro, mas é pobre. Tem gente que tem muito dinheiro, mas vive como um pobre. Vive como um mendigo, mendigando coisas para comprar. Tem gente, inclusive, que tem dinheiro para comprar uma cama de 15 mil dólares. Tem um irmão que vende cama aqui, que a cama dele custa, acho que é por volta disso. 7 mil dólares. Alguns aqui já até compraram essa cama. Tem gente que compra cama de 15, 30, 40, 100 mil dólares, mas não tem um sono para dormir nessa cama. Porque a questão não é ter dinheiro, filho. A questão é poder experimentar. Você pode até ter, mas se você não experimenta, você é pobre. E aqui a promessa é: experimentarão das riquezas das nações. Então, quando Deus te faz uma promessa, Ele te coloca também participante da experiência daquela promessa. Você percebe então que Deus vai te abrir o seu bom tesouro. Ele vai prosperar você. A promessa de Deus para os carvalhos de justiça é que vocês prosperarão de forma abundante. Essa é a imagem. Poucas pessoas estão dizendo amém, não sei. Será que você não está com vontade de ser abençoado hoje, não? Já é, aleluia. O irmão já disse aqui que ele já é abençoado, aleluia. Isaías, terceira e última promessa. Isaías, capítulo 61, verso 7. Essa promessa também, para os carvalhos de justiça, é algo também extraordinário. O texto começa dizendo: em lugar da vossa vergonha. Eu pergunto para você, você já teve vergonha no passado? Vergonhas. Você já teve momentos da sua vida vergonhosos? Que só o pensar já te dá muita vergonha. Que só o mencionar já te desconcerta inteiro. E se alguém soubesse e te contasse, você ficaria muito envergonhado também? Quantos aqui tem esse problema? Poucas pessoas. Tem poucos seres humanos aqui nesse lugar. O resto tudo é anjo. Os seres humanos que estão aqui comigo, de carne e sangue, eu acho que vocês têm esse problema. E a Bíblia está dizendo aqui o seguinte: em lugar da vossa vergonha, no lugar da sua fraqueza,
no lugar do seu telhado de vidro, no lugar da onde você sentiu muita vergonha, vexame, naquele lugar aonde você levou um cano, ou naquele lugar aonde você teve um pecado terrível, ou naquele lugar aonde você caiu, naquele lugar que é muito ruim, só de pensar te dá muita vergonha, você vai ter dupla honra. Sabe o que quer dizer isso? Se for um problema no casamento, Deus vai te restaurar de tal maneira, vai restaurar o seu casamento de tal maneira, que você vai passar a aconselhar outros por causa da restauração do que Deus fez no seu casamento. Isso é dupla honra. Se foi financeiro, se foi uma empresa que se abriu e faliu, e foi uma vergonha diante da família, diante dos filhos, diante da esposa, deixa eu te falar, é nesse lugar que você vai ter dupla honra, Deus vai te levantar, vai te prosperar, e você vai ser um referencial para as pessoas naquele dia. Sabe, eu não sei qual que é a sua fraqueza, ou foi a sua fraqueza, mas eu estou aqui para te dizer que existe uma promessa para você, que está sobre a sua vida, que é carvalho de justiça, você vai ter dupla honra. Dupla honra fala de ser honrado por Deus. Uma coisa são homens querer te honrar, outra coisa é a própria boca de Deus honrar você. José, eu não sei se vocês lembram de José. José, ele passou por períodos difíceis, mas ele era um carvalho de justiça. Ele foi traído pelos irmãos, permaneceu enraizado na justiça em Deus. Foi vendido como escravo. Na casa de Potifar, inventaram algo sobre ele. Depois ele foi preso. Em uma noite, Deus mudou a história de José. Em poucas horas, ele se tornou a pessoa mais importante do Egito. Por quê? Porque ele teve dupla honra. Os carvalhos de justiça que estão aqui nesse lugar terão dupla honra. No lugar da sua vergonha, haverá dupla honra. E olha o que diz mais o texto. Em lugar de afronta, alguém aqui já foi afrontado? Falaram mal na sua cara ali, te afrontaram, falaram coisas indevidas para você. Já aconteceu isso com você? Pois é, não fica ofendido não, porque a proposta de Deus é que você nem perceba a afronta. A proposta de Deus para mim e para você não é o perdão, sabia? O perdão é apenas uma válvula de escape. A proposta de Deus é aquele que ama não se ofende. Essa é a proposta de Deus. Mas se você se ofender, tem um perdão para você. Mas aqui está dizendo o texto é o seguinte: aonde você foi afrontado, cadê? Tereis dupla honra em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Preste atenção. Se eu tenho um pai muito rico, eu sou o quê? Vocês estão entendendo. Se eu tenho um pai que ele tem um patrimônio enorme, grandioso, extraordinário, o que eu sou também? Participando desse patrimônio. No dia que ele deixar o seu patrimônio para mim, eu sou também o quê? Rico. Em lugar de afronta que você recebeu, continue olhando para a herança que você tem em Cristo Jesus. Porque quando você olha para a herança que você tem em Cristo Jesus, você nem vai lembrar da afronta. Porque a sua herança é grandiosa. Continuando aqui, por fim, na vossa terra possuireis o dobro. Quem quer essa promessa? Você não quer, eu quero ela para mim. Sabe o que quer dizer isso? O João Paulo está aqui, vou fazer uma propaganda para ele. Ele constrói piscina, a empresa que ele trabalha constrói piscina, ele vende. Se você quiser construir uma piscina, fala com ele. Olha só, ele vai lá e faz um quote, um estimate, fala em português, me ajuda, um orçamento, aleluia. O que me derroba é o inglês, estou brincando, estou brincando, viu irmãos? Olha aqui, ele vai lá e faz um orçamento, e a empresa dele cobrou $10 mil, um exemplo, para fazer a piscina. O vizinho de empresa dele vai na mesma casa e faz o orçamento e cobra 5. Mas aí, o dono da casa fala, não sei, o João Paulo não tem explicação, mas eu quero fazer com ele. Mas a esposa pega e fala para o cara, não, mas é o dobro do preço.
Não sei, meu amor, mas eu quero fazer com o João Paulo. Eu senti foi paz, foi com ele, não foi com aquele de 5. É o de 10 que eu quero pagar. O que é isso, irmãos? Possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Deixa eu te falar, Deus vai te abençoar tanto, que Deus, no seu salário, vai te dar o dobro. No seu trabalho, vai te dar o dobro. Na sua casa, Ele vai te dar o dobro. E não é porque você merece, é só porque você recebeu o dom da justiça. Você é um carvalho de justiça nessa terra. E por fim, está falando a outra bênção, perpétua alegria. O que é perpétua alegria? Perpétua alegria é para sempre. Você vai ter para sempre alegria. Para sempre você vai estar alegre, satisfeito. Fala de realização, está satisfeito. Sabe, essa é a imagem que o Senhor está propondo para você hoje. Se você ainda não é um carvalho de justiça, eu te convido a ser um carvalho de justiça hoje. Mas se você já é um carvalho de justiça, creia nisso que o Senhor está te dizendo. Creia no que o Senhor está propondo para você. A imagem dentro do seu coração agora. Essas imagens são imagens que dizem a respeito de você. Deus está liberando essas promessas sobre a sua vida. Eu tenho mais uma promessa, vocês querem ouvir? Aleluia. Então a quarta e última promessa. Irmão, são 38 árvores, estou falando da primeira. Eu não vou falar de 38 com certeza, mas para você ver que quando Deus quer comunicar algo comigo, com você, Ele dá uma imagem. E se você olhar para a imagem superficialmente, você vai ver alguma coisa, mas na medida que você medita naquela imagem, você vai vendo tantas bênçãos, tantas promessas que Deus tem para nós. Quarta e última promessa, Isaías 61, verso 9. A promessa já não é para você. A promessa são para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para a próxima geração, até que Jesus volte. Olha aqui o que diz a promessa. Quando eu leio isso aqui, irmãos, isso aqui é a seu respeito que está falando, a meu respeito, a sua posteridade, os seus filhos, os seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, que talvez nem vão te conhecer, se Jesus não voltar, você já tiver partido, seus tataranetos talvez nem vão te conhecer, mas estarão sendo abençoados, porque você é um carvalho de justiça. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Entre aonde? Uma coisa é ser conhecido aqui no meio da comunidade brasileira, outra coisa é você ser conhecido no meio dos Estados Unidos, outra coisa é você ser conhecido no meio do mundo inteiro. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita de Deus. Que promessas extraordinárias o Senhor tem para nós. Vamos ficar de pé. Sabe, depois de tanta bênção, só me resta ser grato a Deus. Depois de tantas graças liberadas aqui nessa manhã, a sua resposta que o Senhor espera nessa manhã é uma só: crer. Quando você crê nessas verdades, filho, você alegra o coração de Deus. Então não aceite nenhuma imagem diferente dessas. Não aceite nenhuma imagem diferente da que o Senhor está propondo para você. Você é um carvalho de justiça. Você vai experimentar das riquezas das nações. A sua posteridade vai ser conhecida no meio das nações e dos povos. Você vai ser reconhecido como família bendita do Senhor. Você é aquele que é restaurador de lugares assolados. Você é aquele que restaura famílias, casamentos. Você é aquele que restaura crianças, restaura filhos, restaura maridos, restaura esposas. Você é aquele que restaura os perdidos. Você é aquele que vai ser usado nesses dias para ser um canal de bênção nessa terra. Você é aquele que foi plantado como carvalho nesse lugar, cujas raízes são profundas, e no tempo da adversidade, no dia mau, permanece, não aborta processos,
Esse é você, filho. Sabe, a palavra para nós hoje como igreja é tempo de criar raízes. A palavra para nós como igreja hoje é: você é um carvalho de justiça. Passa a mão na pessoa, no ombro da pessoa que está ao seu lado. Gostaria que nós orássemos agora. Você como ministro e sacerdote, porque você é um carvalho de justiça, quero que você ore pela essa pessoa que está ao seu lado agora. Ore abençoando ela. Seja um restaurador agora na vida dessa pessoa. Seja um edificador. Libera uma palavra de bênção sobre ela. Libera uma palavra não para abater, mas para levantar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te bendigo. Tu és o nosso Deus. O Senhor é aquele que transforma as cinzas em coroa, o luto em festa. Ó Pai, o Senhor é aquele que nos dá conforto e esperança em dias maus. O Senhor é aquele que nos levanta. O Senhor é aquele que não nos abate, antes o Senhor nos levanta para reinar em vida, porque somos carvalhos de justiças nessa terra, Pai Santo. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os meus irmãos, abençoa a casa dos meus irmãos, libera sobre eles a tua unção poderosa, libera sobre eles, Pai, essa imagem poderosa nessa noite, nessa tarde. Em nome de Jesus, libera essa imagem, Senhor, que eles são carvalhos de justiça, por isso eles vão experimentar de coisas maiores do Senhor. Abençoa, Senhor, os casamentos, abençoa as famílias aqui reunidas, abençoa-os, ó Pai, com toda sorte de bênçãos, ó Pai, destinadas a eles as regiões celestiais. Pai, supre aquele que está abatido, supre aquele que está, ó Deus, necessitado, supre aquele, ó Pai, que está aqui, ó Deus, aflito, supre nessa tarde, ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, repete essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus. Fala mais alto: Senhor Jesus, nessa tarde eu reconheço que eu sou pobre e necessitado, sou pobre e preciso da sua graça, sou necessitado da sua justiça. Senhor Jesus, reveste-me nesse momento do Senhor. Senhor Jesus, faz-me um carvalho de justiça. Eu reconheço que eu sou um pecador e reconheço que o Senhor é o meu Salvador. Portanto, Senhor Jesus, salva-me, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, recebe-me. Aleluia. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, quero te dizer que você foi feito hoje carvalho de justiça. Quero te dizer também que você foi feito filho de Deus. Toda a herança que a Bíblia fala está disponível para você hoje. Sabe, eu creio que tem pessoas aqui que precisam ser restauradas e reconciliadas no Senhor. Se é o seu caso, eu não vou insistir muito, mas se você reconhece que você precisa ser restaurado, reconciliado, se você tem essa necessidade, quero que você venha aqui à frente e publicamente você demonstre no mundo espiritual que a sua vida pertence ao Senhor Jesus. Se você também entregou a sua vida ao Senhor Jesus pela primeira vez, eu gostaria que você viesse aqui à frente, porque nós queremos te conhecer. Rapidamente, aqueles que querem reconciliar e ser restaurados no Senhor, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você nesse instante. O Senhor me mostra que tem pessoas nessa condição e Deus quer restaurar você. Eu gostaria que os pastores viessem aqui à frente. E não é só uma pessoa. Eu creio que Deus quer restaurar mais pessoas nesse lugar. Deus quer restaurar mais vidas nesse lugar.
Glória a Deus. Pode vir. Você está em casa. Essa casa é sua. Tenha liberdade. Mais pessoas ali na esquerda. Tem mais pessoas ali. O Espírito Santo está disponível para você. É o tempo da sua oportunidade. Aleluia. Aleluia. Maria, na hora que você está na mesa, olha aqui, Senhor, na onde essas pessoas, Pai, tiveram vergonha, foram envergonhadas, talvez por conta de pecado, por conta de situações da vida, eu chamo a existência dupla honra. Declaro que elas serão honradas pelo Senhor, honradas em todas as áreas da vida delas. Declaro restauração completa sobre elas, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Declaro que há salvação sobre elas. Declaro que há transformação sobre elas. Declaro que a imagem de Cristo é gerada dentro delas. Em nome do Senhor Jesus. Estenda a sua mão, como quem recebe. Senhor Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu declaro que essa semana é uma semana onde eles são colocados em lugares de destaque, em lugares de honra, são referenciais do Senhor. Declaro que o negócio que eles têm prosperam, que o trabalho da mão deles prospera. Declaro que eles são benditos e são reconhecidos como famílias benditas do Senhor. Todos quantos verem essa semana verão que são família bendita do Senhor. Todos quantos olharem para eles verão que sobre eles repousa a bênção do Senhor. Declaro em nome de Jesus que são guardados, livres do mal e do maligno. Declaro em nome de Jesus que, ó Pai, tudo aquilo que eles têm intentado fazer no Senhor prosperará e avançará para a glória do Teu nome. Tenha uma semana de vitórias. Em nome de Jesus, seja abençoado.